Olá e bem-vindo. Hoje vamos olhar de perto para uma tecnologia que usamos todos os dias, de uma forma quase inconsciente. Como é que o nosso telemóvel sabe, com uma precisão incrível, onde estamos em qualquer ponto do planeta? Recebemos um conjunto de artigos técnicos e académicos para tentar perceber a magia por detrás dos sistemas de geolocalização. Olá. Sim, é uma infraestrutura invisível que sustenta grande parte da nossa vida moderna. E o que é absolutamente fascinante, e que a maioria das pessoas não sabe, é que todo este sistema depende de uma compreensão muito profunda da teoria da relatividade de Einstein. A sério? Da relatividade? Sem dúvida. Sem as correções relativistas, os erros de posicionamento acumulavam-se, à razão de quase 10 km por dia. O sistema pura e simplesmente não funcionava. Espera lá, quer dizer que sem a física de Einstein, que a gente associa a buracos negros e coisas do género, a aplicação de mapas no meu bolso não funcionava? O meu Waze estaria a mandar-me para o rio todos os dias? Exatamente isso. Basicamente por causa da velocidade a que os satélites se movem e da menor gravidade que sentem lá em órbita, Certo. os seus relógios atómicos andam um bocadinho mais depressa do que os nossos aqui na Terra. Um bocadinho quanto? São apenas alguns microsegundos por dia, mas como o sistema depende de medições de tempo ultra precisas, essa pequenina diferença seria catastrófica. A relatividade não é uma teoria abstrata. Aqui é engenharia pura e dura. Uau! Ok, isto já começou a um nível completamente diferente. Vamos então desconstruir isto passo a passo. Para começar, o sistema que toda a gente conhece, o GPS. O que é, na sua essência? O GPS, ou Global Positioning System, é uma constelação de satélites. A configuração base tem cerca de 24 satélites ativos, a orbitar a Terra a uma altitude impressionante de 20.200 km. 20.000 quilómetros. Exato. E eles estão distribuídos por 6 planos orbitais diferentes, numa espécie de dança cósmica, para garantir que de qualquer ponto da superfície tenhamos sempre linha de vista para pelo menos 4 deles. Ok, 4 satélites. E é aqui que entra a tal da trilateração, certo? Que, como aprendi nas fontes, não é o mesmo que triangulação, certo? É uma distinção fundamental, sim. A triangulação mede ângulos. A trilateração, que é o que o GPS usa, mede distâncias. Cada satélite está constantemente a transmitir um sinal de rádio, e esse sinal tem duas informações cruciais: a posição exata do satélite, naquele instante, e, mais importante, a hora exata medida por um relógio atómico a bordo, em que o sinal foi enviado. Mede o tempo que o sinal demorou a chegar, multiplica pela velocidade da luz e, pronto, sabe a distância. Na sua essência, é isso. O receptor compara a hora de emissão com a de recepção. Com a distância a um satélite, a nossa posição fica limitada à superfície de uma esfera gigante. Não ajuda muito. Certo. Com o segundo satélite, temos uma segunda esfera. A nossa localização tem de estar na intersecção das duas, que é uma circunferência. Ok, já estamos a chegar mais perto. Com um terceiro satélite, uma terceira esfera, essa circunferência reduz a apenas 2 pontos possíveis. E aqui entra o quarto satélite, que eu sempre pensei que era só para ter a certeza. Mas o papel dele é muito mais inteligente, não é? É o golpe de gênio do sistema. É que os relógios atómicos nos satélites são incrivelmente precisos. Mas o relógio de quartzo no nosso telemóvel é, em comparação, bastante medíocre. Há sempre um pequeno erro de tempo no nosso receptor. Claro. O sinal do quarto satélite permite ao receptor resolver uma equação extra que calcula e corrige precisamente esse erro de tempo. Ao fazer isso, eliminam um dos 2 pontos possíveis e confirma a nossa localização tridimensional exata: latitude, longitude e, claro, altitude. Esta tecnologia é demasiado complexa e cara para ter surgido do nada só para nos ajudar a encontrar o restaurante mais próximo. Qual é a história por trás disto? Pois, a história é puramente militar. O sistema Navstar GPS, como é conhecido oficialmente, foi criado e financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O projeto começou nos anos 70, em plena Guerra Fria, e só se tornou totalmente operacional em 1995. E que tipo de propósitos militares? Estamos a falar de guiar mísseis e coisas do género? Exatamente. O objetivo principal
Era permitir que submarinos, navios, aeronaves e mísseis soubessem a sua posição exata em qualquer parte do mundo. Foi uma vantagem estratégica monumental. A ideia de que um dia serviria para um civil encontrar uma pizzaria era ficção científica na altura. E quando é que nós, os civis, passamos a ter acesso a esta ferramenta? Bem, o acesso civil sempre existiu, mas era intencionalmente degradado. O Pentágono tinha um sistema chamado disponibilidade seletiva. Selective Availability. Isso mesmo, que introduzia erros aleatórios no sinal público, limitando a precisão a mais ou menos 100 metros. O grande momento foi no ano 2000, quando essa disponibilidade seletiva foi desligada, o que abriu as portas à revolução de aplicações que conhecemos hoje. Portanto, o GPS é americano, tem uma origem militar e se levanta uma questão óbvia. O resto do mundo ficou simplesmente a ver e a depender deles. De início, sim. Mas rapidamente outras potências perceberam o risco estratégico de depender de uma infraestrutura controlada por outro país. Por isso é que hoje o termo mais correto não é GPS, mas sim GNSS, ou Global Navigation Satellite System, que engloba todos os sistemas. Então, a Guerra Fria continuou no espaço, por assim dizer. Os russos tinham o seu próprio sistema, o GLONASS. Sim, o GLONASS foi desenvolvido na era soviética, também com uma constelação de 24 satélites. Mas talvez o desenvolvimento mais interessante tenha vindo depois, com a Europa. A Europa percebeu essa vulnerabilidade e foi daí que nasceu o Galileu. E qual é a grande diferença do Galileu? A filosofia. O Galileu foi concebido de raiz para ser de controle civil, o que lhe permitiu focar-se em características que o mercado comercial valoriza. Uma delas é uma precisão impressionante. Os documentos que analisamos dizem que o serviço de alta precisão pode chegar aos 20 centímetros. 20 centímetros. Isso é... uau! Mas por que um utilizador comum precisa de uma precisão tão absurda? Parece excessivo para encontrar um café. Para encontrar o café, talvez seja, mas esta precisão revoluciona áreas como os carros autónomos que precisam de saber exatamente em que faixa da estrada estão, Claro. ou a agricultura de precisão, onde um trator sabe onde plantar cada semente. E a China? Imagino que não quisesse ficar de fora. De forma alguma. A China desenvolveu o seu próprio sistema, o Beidou. É o mais recente a atingir cobertura global e, segundo as fontes, tem a maior constelação de todas, com cerca de 35 satélites. E hoje em dia os nossos telemóveis usam todos ao mesmo tempo. Exato. Os receptores modernos são multi-GNSS, usam uma combinação de GPS, GLONASS, Galileu, Beidou. E isso não cria uma confusão de sinais? Pelo contrário, é uma vantagem enorme. Ter mais satélites visíveis no céu melhora tudo. Aumenta a disponibilidade de sinal em locais difíceis. Como entre prédios altos? Exatamente. E melhora a geometria do cálculo, o que nos leva a outro ponto. Por que é que o sinal às vezes falha ou perde precisão? Pois eu já reparei que o meu GPS falha muito mais no meio da cidade do que em campo aberto. Isso não é da atmosfera, pois não? Não, isso é outra coisa. O que está a descrever é um problema clássico chamado multicaminho, ou multipath. Ocorre quando o sinal do satélite não chega diretamente ao receptor. Em vez disso, reflete no edifício, numa montanha. Bate em alguma coisa primeiro. Exato. E o receptor capta o sinal direto e, uma fração de segundo depois, o sinal refletido. Como o sinal refletir viajou uma distância maior, o cálculo da distância fica errado. Então é por isso que, quando saio de um túnel, a aplicação de mapas às vezes mostra o meu carro a flutuar ao lado da estrada durante uns segundos. Precisamente. É o receptor a tentar filtrar esses ecos e a recalcular a posição correta. E isto para além dos erros da atmosfera, que são a principal fonte de erro. Primeiro, a ionosfera, com as suas partículas carregadas, e depois a troposfera, com a umidade e a pressão. É quase um milagre que funcione tão bem, com tantos obstáculos. E há mais um fator, que é puramente geométrico. Os especialistas chamam-lhe diluição da precisão, ou DOP. Ok. Se os satélites que o seu receptor está a usar estiverem todos agrupados numa pequena área do céu, a geometria é fraca, o DOP é alto e quaisquer pequenos erros são amplificados. E se estiverem bem espalhados? Se estiverem bem espalhados pelo céu, a geometria é forte, o DOP é baixo e a posição calculada é muito mais precisa e fiável. Uma questão muito importante que surge disto tudo e que gera muita confusão é a da privacidade. O sistema de geolocalização por si só permite fazer o tracking de pessoas. Os satélites estão a ver-nos. Essa é uma distinção fundamental e um mito comum.
A resposta é um rotundo não. O sistema GNSS é um sistema passivo e unidirecional. Funciona como uma estação de rádio. Os satélites apenas transmitem. Eles não recebem absolutamente nada de volta. Não têm qualquer conhecimento de onde ou quantos receptores existem na Terra. Certo, o meu telemóvel ouve os satélites, mas os satélites não me ouvem a mim. Nem mais. Então, como é que uma aplicação de transporte sabe onde me apanhar? Alguém tem de estar a enviar a minha posição. Sim, mas não são os satélites. Isso requer um segundo passo completamente separado. Primeiro, o seu dispositivo, o telemóvel, usa os sinais GNSS para calcular a sua própria posição. É um cálculo que acontece localmente no aparelho. Ok, o meu telemóvel sabe onde está. E depois? Depois, para que o rastreamento, o tracking, aconteça, o seu telemóvel precisa de usar uma tecnologia de comunicação completamente diferente. Como o 4G ou o Wi-Fi. Exatamente, para transmitir ativamente essa informação de localização para um servidor na internet, como o servidor da Uber ou da Google. Ah, então é o meu telemóvel que envia a minha posição. Não são os satélites a descobri-la. É um ato voluntário do meu aparelho. Exatamente. O rastreamento exige uma transmissão ativa por parte do dispositivo. É por isso que sistemas como o AGPS ou Assisted GPS combinam o GNSS com os dados das torres de telemóvel para obter uma localização inicial muito mais depressa. É fascinante. Começámos com uma tecnologia militar ultra secreta, motivada pela Guerra Fria, e hoje temos um serviço público global, uma infraestrutura invisível que depende de relógios atómicos, da física de Einstein e de uma complexa dança geopolítica entre nações. Exato. É uma ferramenta que redefiniu completamente a nossa noção de lugar e de navegação. Tornou-se quase uma utilidade pública, fundamental para a economia global, desde a logística aos mercados financeiros, que dependem da precisão temporal destes sistemas. E, para terminar, as fontes que lemos nos mencionam que um dos objetivos do sistema europeu Galileu era garantir a independência estratégica de um sistema que os Estados Unidos poderiam, em teoria, degradar ou desligar. À medida que a nossa sociedade se torna cada vez mais dependente desta precisão de localização e de tempo, que implicações futuras poderão surgir do facto de a nossa percepção do espaço depender, literalmente, de constelações de satélites controladas por diferentes potências globais? Fica a reflexão.